De estar recepcionando hoje o José Clemente Rezende, que foi vereador na cidade de Bauru, ex-presidente do DAI, e por quem eu tenho uma admiração e um respeito muito grande por tudo aquilo que ele representou na sua vida pública, na sua vida política e pelas suas ideias, pela sua maneira de se comportar diante de todas as situações, nas funções que esteve presente. E é por isso que eu quero desejar muito boas-vindas ao nosso entrevistado e dizer da nossa alegria de poder tê-lo de volta nas entrevistas, até porque o Clemente está voltando para as suas atividades políticas partidárias. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceito o nosso convite e por participar da nossa programação jornalística. Seja bem-vindo, não só à TV Prevê, mas ao mundo político, de onde você nunca deveria ter se ausentado. Eu que agradeço, Samuel, muito obrigado pelo convite, o Grupo Prevê, a você, a Nádia, ao professor Duda. A gente já estava com saudades, há um bom tempo que nós não víamos aqui, então já estava com saudade desse bate-papo, dessa conversa com vocês, que nos recebem muito bem sempre, Então, muito obrigado pelo convite, agradeço aí a grande atenção. Nós aprendemos a admirar o Clemente até pelo seu posicionamento, pela sua retidão nas suas ações, por onde ele esteve atuando, quer seja como vereador, quer seja como vice-prefeito e como presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto aqui de Bauru, Departamento de Água, que é o DAI bauruense. Bom, eu vi que você ingressou no PCdoB. O que teria levado o Clemente a ir para este partido e por que você optou por este partido? Bem, Samuel, o PCdoB é um partido que ele tem uma história dentro do Brasil, uma história de lutas, uma história de conquistas e uma história de sempre buscar caminhar de mãos dadas com a justiça social. Buscar aquilo que é de melhor para o povo, buscar aquilo que é de melhor para o país. Esse é o grande objetivo do PCdoB. Por isso a nossa entrada no PCdoB, porque nós temos como princípio isso, que nós temos que trabalhar essa questão de justiça social no nosso país, principalmente aqui na nossa cidade, a cidade onde nós vivemos, nós temos que trabalhar. Por isso a entrada no PCdoB, e também porque o PCdoB nos deu a oportunidade de se filiar ao PCdoB e pleitear uma possível participação nas eleições municipais aí do próximo ano. Ô Clemente, o PCdoB é um partido comunista, é um partido de esquerda e um partido aliado hoje ao grupo que está no governo federal. Eu te pergunto, é um momento de muita responsabilidade seu ingresso, até porque a presidente Dilma e o seu governo, por conseguinte, estão passando por um momento delicado na opinião pública, de acordo com as últimas pesquisas e por tudo que está acontecendo e a mídia tem dado. Não te preocupa essa situação de estar num partido aliado e que dá sustentação a esse governo que está em baixa? Não preocupa, Samuel, pelo seguinte, o PCdoB está lá aliado ao governo federal, tem o ministro Aldo Rebelo lá no governo, mas o PCdoB tem, não é porque ele está no governo, porque ele é aliado, que ele também não participa e não tem as suas críticas em determinadas diretrizes. Tem. Mas o que nós precisamos e não preocupa pelo seguinte, o que nós precisamos deixar de lado é essa questão da política rasteira, da política, de fazer política pela política, de criticar por criticar. Nós precisamos ter críticas, mas críticas construtivas, que ajudem. Vamos imaginar o seguinte, que nós estamos dentro de um barco, várias pessoas dentro de um barco, e aí tem um furo dentro desse barco, nós estamos dentro de um rio e começa a entrar água dentro desse barco. E eu estou aqui do lado de cá e falo, não, o furo aí é do teu lado, você que se vire com isso daí. E o barco está afundando e nós estamos afundando todos juntos. Esse barco é o Brasil,
o Brasil está passando por momentos difíceis, por momentos de dificuldades, que vários outros países da Europa, os próprios Estados Unidos, passaram por dificuldades, passaram por algumas crises e superaram. Superaram porque houve uma união de esforços em volta disso. Então, o que nós precisamos neste momento é de união de esforços para que nós tiremos o Brasil, que nós levamos o Brasil e coloquemos o Brasil no lugar onde ele merece e no lugar onde ele esteve até agora, né? Então, nós não podemos deixar isso de lado. O Brasil teve um crescimento, a população teve um crescimento e nós precisamos continuar com esse crescimento. Então, não é momento de nós ficarmos com críticas apenas por questões partidárias, por questões de eleições presidenciais, por questões de eleições municipais, questões de eleições estaduais. Nós vamos unir esforços em torno do Brasil. É isso que nós precisamos. O PCdoB tem 2 líderes que já estiveram aqui, que realmente têm uma força, têm um nome, e nada recaiu sobre eles ao longo de toda a vida pública. E um deles o Clemente até mencionou, que é o Aldo Rebelo. E o outro que esteve aqui e que também tem um nome extremamente muito sério, que é do partido, é da liderança do partido, já ocupou praticamente todos os cargos no partido, e foi deputado estadual, federal, e hoje é vereador na capital, chamado Jamil Murad, que é o médico da região de Ribeirão Preto. Conhece a ambos? Esteve com ambos ou não? Muito bom. Eu não estive assim pessoalmente nem com o Jamil e nem com o Aldo, mas eles já eu acompanho participando da nossa programação. Não, eu já acompanhei, eu já assisti as entrevistas que você fez, que o professor Duda já fez, e assim, o Aldo Rebelo eu acompanho ele há um longo tempo. O Aldo Rebelo eu estive assim, não estive pessoalmente conversando com ele, mas estive acompanhando na época o Tuga, que era o prefeito, que o Aldo Rebelo esteve aqui fazendo uma visita na Câmara Municipal de Bauru, e nós, eu acompanhando o prefeito Tuga, estivemos lá na presença do Aldo Rebelo. Mas nós acompanhamos o trabalho do Aldo Rebelo, né? É uma pessoa seríssima, uma pessoa interessada, dedicada, comprometida com a justiça social, né? E é isso que nós precisamos. Para encerrar o Aldo Rebelo é muito, claro, ligado até a Major, mas aqui nesta região ele conta com a simpatia, até porque ajudou muito a cidade de Pederneiras e a prefeita de Pederneiras, que embora não seja do seu partido, o Aldo mostrou-se muito solícito e acabou ajudando. E foi neste embalo, pedindo o auxílio do Aldo Rebelo, o Everton Ottaviani, que é prefeito de Agudos, e o Aldo acabou liberando recursos para as atividades esportivas, para a construção de equipamentos esportivos naquela cidade, e que está saindo, claro que vai muito dinheiro, mas não sei se você sabia desses não, eu acompanhei. Dessas ajudas que o Aldo deu para a região. Acompanhei, inclusive o Aldo Rebelo, ele esteve presente lá em Agudos, né, no local lá onde vão ser construídos esses equipamentos. O Aldo Rebelo fez questão de ir lá pessoalmente. Eu estive lá entrevistando o Aldo lá. Exato. Tá. Ô Clemente, vamos agora cair aqui na terrinha. Eu queria que você dissesse, você que foi presidente do DAI e esteve lá durante a administração do Tuga Angelami, embora que fosse vereador naquela ocasião, licenciou-se para ocupar esta atividade no município. Eu queria que você falasse sobre este imbróglio aí da empresa que está construindo a tão sonhada estação de tratamento de esgoto e que, com 1% da obra feita, já pediu um reajuste de R$ 11.500. Claro que está sendo avaliado, mas foi muito cedo pedir para que melhorassem aquilo que ela se ofereceu para fazer depois que pegou a concorrência, que foi uma licitação, e já vai aí pedindo um reajuste no contrato. Olha, Samuel, aqui não vai nenhuma crítica a ninguém, nem ao prefeito, nem ao presidente do DAI, Giazoni. Ser humano fantástico, né? Pessoa que nós conhecemos, pessoa séria, né? Mas
O que nós percebemos com relação a esse aditivo que está sendo solicitado? Quando eu estive presidente do DAI, a minha opinião, a minha sugestão era de que o projeto executivo fizesse parte da licitação total. Quando fosse fazer a licitação para se contratar a obra da estação de tratamento de esgoto, que o projeto executivo fizesse parte dessa licitação. Por quê? O projeto executivo ele foi licitado separado. O projeto executivo licitado separado, ele pode ter algumas divergências com relação à licitação que foi formalizada depois do projeto executivo. E aí fica a responsabilidade para quem? A empresa contratada para construir a obra alega que precisa do aditivo. A empresa que faz o projeto executivo alega que o projeto executivo está certo. E aí nós vamos dar razão para quem? Então, é uma dificuldade. Aí o presidente do DAI, o prefeito, o corpo jurídico do DAI, da prefeitura, da Secretaria de Obras, né, precisam analisar o que é que realmente está ocorrendo. Se a licitação fosse no total, projeto executivo mais a construção da obra juntos, a empresa que é contratada pela construção, responsável pela construção da obra, ela seria responsável também pelo projeto executivo. Ela não poderia, de forma alguma, alegar que o projeto executivo tem erros, porque quem teria elaborado o projeto executivo, seria a empresa que foi contratada para construir a obra, fazer a obra, e também para realizar o projeto executivo. Da forma como foi colocado, aí existem essas divergências. O DAI, inclusive, eu vou aproveitar um pouco o Clemente, que foi o presidente do DAI, esteve lá administrando este órgão do município, esta autarquia, por 4 anos. Eu te pergunto, nós tivemos hoje a informação de que o DAI não terá dinheiro para qualquer tipo de investimento este ano e não sabe ainda para o ano que vem. Eu te pergunto, o DAI na sua época tinha dívida? O DAI tem dívida, está endividado? O DAI tem capacidade de investimento? Como é que você vê o quadro dessa empresa embasado naquilo que você viu quando foi presidente desta autarquia? É difícil você comentar uma situação, né, da empresa quando você não está dentro da empresa. Quando eu entrei, né, como presidente do DAI, nós tínhamos uma dívida com a CPFL, uma dívida de energia de R$1.500.000, mais ou menos. Em 3 meses nós conseguimos colocar essa dívida em dia. Pagamos todo o atrasado que existia com a CPFL. Quando eu saí do DAI, ficou saldo em caixa, do DAI, na conta corrente do DAI, e também um grande saldo na conta do Fundo de Tratamento de Esgoto. Nós construímos algumas estações elevatórias, né? Perfuramos alguns poços, construímos reservatórios de água, renovamos, né, a estação de tratamento de esgoto, a estação de tratamento de água, que faz o tratamento da água que vem do Batalha. Nós trocamos todos os equipamentos por equipamentos de última geração. São equipamentos importados, que no estado de São Paulo deve ter 2 ou 3 cidades, contando com Bauru, que tem esse tratamento de água. Países aqui da América Latina, né, vieram conhecer o nosso tratamento de água. Então é um tratamento excelente, fantástico, que foi investido, foi feito um investimento ali. Atualmente, né, nós não estamos lá para saber, mas o que se precisa controlar, né, é o que você precisa receber bem, precisa ver o que está acontecendo, né, com as contas de água, se está se medindo corretamente, se está se cobrando corretamente, né? E aí você tem que ver também as despesas, né? Tem que ter um equilíbrio entre aquilo que é faturado e com aquilo que tem que ser despesas de folha de pagamentos, de materiais, né? Enfim, precisa ter um equilíbrio entre essas contas. Agora, eu acredito que o Giasone, ele tem todas as condições, tem pessoal muito bom lá dentro do DAI para sair dessa situação também. Para corrigir, se tiver alguma coisa errada, tem condições de corrigir e sair dessa condição, porque
o DAI ele tem condições, ele tem capacidade de ter autonomia própria, de ter, né, e ele tem autonomia própria, né, ele não tem outra arrecadação. A arrecadação do DAI é oriundo do seu próprio serviço, né, fornecimento de água e a coleta de esgoto. Mas o DAI tem capacidade para superar isso. Para acabar também com esta série de perguntas desta área, eu te pergunto, nós tivemos no ano passado um problema de falta de água e que gerou, inclusive, problemas para o DAI. Nós tivemos aí que ter economia por parte dos munícipes e o DAI tinha que ter tomado algumas atitudes, furar mais poços, deveria fazer uma nova estação, uma nova represa para acumular a água do Rio Batalha, e isso não foi feito. Eu te pergunto, a tarifa do DAI está defasada para que o DAI não tenha esses recursos? O que é que você pensa a esse respeito? A tarifa ela está defasada. Se nós compararmos com outras cidades que têm, por exemplo, o serviço da Sabesp, nós vamos ver que a nossa tarifa ela está defasada. Então precisa também verificar essa situação, ela está um tanto defasada. É preciso, lógico, para se fazer investimentos, para se melhorar a rede de água, para se melhorar a rede de esgoto, para se construir uma outra fonte de captação de água, uma outra estação de tratamento de água, né, que existem aí algumas possibilidades, precisa de investimento. Não tem como realizar sem ter o investimento, sem ter o recurso. Então precisa se pensar nisso também, né? Que precisa, a cidade cresceu muito, a população também cresceu e é lógico, né, nós precisamos do abastecimento de água e precisa, na nossa administração, quando eu fui presidente do DAI, lá no lago de captação do Rio Batalha, nós fizemos um serviço, contratamos uma empresa para se retirar as taboas, né, com autorização, tudo do IBAMA, da CETESB, nós conseguimos autorização e retiramos a taboa, então nós aumentamos o lago de captação. Isso ajuda, favorece, porque em determinadas chuvas, temporais, tempestades, se desloca aqueles blocos de taboa e vai para dentro do maquinário, das bombas do DAI. E isso atrapalha também. Então o que nós fizemos? Nós fizemos um trabalho de aumentar o lago, de deixar ele limpo, né, para que tivesse uma captação de água melhor. Mas que precisa se perfurar mais poços, que precisa ter uma outra fonte de captação, precisa, porque a cidade cresce muito, né? Ainda bem que cresce, né? Então nós precisamos também buscar eliminar essas situações. Bom, ontem, Clemente, eu vi uma matéria na Globo e fiquei morrendo de inveja, que aliás eu escrevi artigo já sobre esse assunto, o reuso de água e aproveitamento das águas pluviais, que nós não temos a situação é muito pequenininha dos municípios que estão fazendo isso no Brasil e muito pequena ainda esta ação. Parece que nós devemos começando a acordar para este tipo de ação para podermos ter o aproveitamento melhor desta água que tanto nós desperdiçamos, não é? Exato, é porque é uma questão cultural. Os países onde eles sofrem a consequência de falta d'água, eles já estão muito avançados nessa questão do reuso de água, na questão da reutilização, de reaproveitamento de água. Aqui no Brasil, alguns municípios que estão com essa dificuldade já partiram para essa solução também. Várias empresas aqui, nós temos na cidade de Bauru algumas empresas que já estão fazendo isso, já estão reaproveitando, né, a captação, estão fazendo a captação da água de chuva para utilizar em jardins, lavagem de estacionamento, de pisos, né, e também a reutilização da água, né, se reutilizando, se reaproveitando. Tem algumas empresas aqui em Bauru que já têm esse processo. É pequeno ainda, né, mas precisa ter uma conscientização e é o que eu disse, é uma questão cultural que nós vamos ter que ir conscientizando as pessoas, né, conscientizando as empresas aos poucos para que isso se torne
uma situação assim mais saudável, mais confortável, mais agradável para a população. Nós temos algumas perguntas dos nossos telespectadores. O Luiz Carlos da Bela Vista, ele diz: Clemente Samuel, boa tarde. Faz 57 anos que moro em Bauru. E, na minha opinião, o Clemente foi o melhor presidente do DAI que tivemos até hoje. Se o senhor for candidato a prefeito, pode contar com o meu voto desde já. Amor declarado, embora não o conheça pessoalmente. Um abraço aí, um fã seu, Luiz Carlos da Bela Vista. Eu agradeço, Luiz Carlos, né? A Bela Vista é um excelente bairro, né? Eu gosto muito, tenho muitos amigos ali na Bela Vista, e eu agradeço aí, né, a sua atenção, o seu elogio, né? E nós fizemos, enquanto participando da vida pública, quer seja como vereador, como presidente do Departamento de Água e Esgoto, nós procuramos sempre honrar aquele que é o responsável pelo órgão público, né? Pelo serviço público, pela Câmara Municipal e pelos órgãos públicos, que é a população. Nós procuramos sempre honrar o cidadão que está ali, que é o grande responsável por nós estarmos ocupando algum cargo público. Aqui uma consideração e uma parte. O Marcos Eduardo, que deseja uma boa tarde a mim e a você, ele disse que o Rubens Cury, quando era chefe da Casa Civil, em entrevista aqui na TV para ver, ele não era, ele era subchefe e continua. Disse que enviassem um projeto do ginásio de esportes e que ele daria um jeito. Perderam esta oportunidade. O Bauru Basquete levou o nome de Bauru para o mundo, já passou da hora de fazermos um grande ginásio com capacidade para 8.000 lugares. Eu também penso assim, viu, Marcos? Nada de ginazinho de 3, 4, 5 mil lugares. Tem que ser de 8 a 10 mil lugares, no meu ponto de vista. E parece que existe uma movimentação nesse aspecto, aí com o Ministério em Brasília, o município está tentando, e claro, o Estado tem que aproveitar. Mas de qualquer maneira eu até vou comentar, porque hoje à tarde o senador José Serra vai gravar aqui na TV Prevê, e ele está sendo trazido pelo Dr. Rubens Cury, que é o subchefe da Casa Civil e que estará com o senador aqui na TV Prevê. Com certeza eu colocarei a sua pergunta aí para o Dr. Rubens, para dizer que você não esqueceu e que não esqueceram desta afirmação dele. O Márcio Davi, você concorda, né? Que Bauru não, eu concordo. O Clemente gosta muito de basquete. Não, eu adoro todos os esportes, né? Basquete, vôlei, futebol, eu adoro esporte, sempre pratiquei, adoro. Eu tenho visto, nas matérias que eu faço lá no basquete, eu tenho visto o Clemente lá. Não, eu vou bastante. E assim, com todo o respeito que nós temos aí pela cidade de Marília, pelos marilhenses, mas não dá para uma final de brasileiro, nós temos que ir jogar no ginásio de Marília, porque nós não temos um ginásio à altura aqui na cidade de Bauru. Não dá mais para acontecer isso. Lamentável, viu, Marcos? O Márcio da Vila Independência, ele diz: o senhor entende que a presidente Dilma e o ex-presidente Lula participaram diretamente do mensalão, ou que tem sido noticiado pela imprensa, é populismo? Como o senhor está defendendo a base do seu partido? Quem faz esta colocação é o Márcio da Vila Independência. Márcio, o PCdoB está lá no governo, participa do governo federal. Graças a Deus, né, partidos como PCdoB, como PCB, como outros partidos socialistas, tiveram uma luta muito grande para que nós estivéssemos agora, nesse momento, podendo fazer críticas a quem quer que seja, ao governo federal, ao presidente. Nós temos essa liberdade, nós estamos numa democracia. Mas não podemos esquecer que o PCdoB, PCB e outros partidos socialistas lutaram muito para que isso fosse conquistado. Então, nós temos uma Constituição onde ela garante o devido processo legal. Ninguém pode ser acusado sem ter provas, né, sem ter determinadas provas, provas concretas, provas reais, né? Se isso acontecer, é lógico que as providências devem ser tomadas. Ninguém pode receber um pedido de impeachment pela baixa popularidade, certo?
O Pedro Valentim, ele disse: Clemente, no tempo em que você foi vereador à Câmara Municipal, chegou a cassar o mandato do prefeito Nilson Costa e mais 4 vereadores. Nestas 2 últimas legislaturas, pouco se fiscalizou, na opinião do Pedro Valentim. Qual a sua análise entre a Câmara do passado, que você esteve presente, e a atual? Eu posso analisar a Câmara em que eu participei, né? Eu tive 2 mandatos de vereador e eu posso analisar aquela Câmara. Aquela Câmara, ela era muito atuante, enfrentou vários desafios, né? Assuntos assim que tivemos que cortar na carne. Não é fácil você abrir um processo contra um colega vereador, né? Pessoa que você convive ali diariamente, está ali frente a frente, não é fácil. Mas aquela Câmara, ela teve, né, a seriedade, né, e agiu como órgão fiscalizador realmente. O prefeito Nilson Costa, né? O prefeito Nilson Costa, quando ele foi candidato a vereador, num determinado momento, eu votei no Nilson Costa para vereador. Eu fui retirar o meu filho de um berçário e a dona Odete, a esposa do seu Nilson, né, do prefeito Nilson, que acabou falecendo, a dona Odete estava distribuindo o papelzinho do seu Nilson. E eu acabei pegando o papel da mão da dona Odete e acabei votando no Nilson Costa para vereador. Então, é fácil uma tarefa dessa? Não é fácil. Mas nós temos que pensar que nós estamos ali representando a população. Então, nós temos que agir como se nós estivéssemos, nos colocarmos no lugar do cidadão que está ali pagando todos os seus impostos, né, e que precisa cobrar e exigir. Então, aquela Câmara atuou dessa forma. Foram momentos muito difíceis, porque eram colegas nossos, o prefeito Nilson Costa, pessoa que a gente conhecia, mas nós precisamos separar a pessoa do homem público, né, do administrador que ele era naquele momento. O programa ao vivo tem todo tipo de pergunta. O Davi, do Jardim América, ele diz: Clemente, não é um contrassenso hoje você estar em um partido comunista, sendo que quando vereador defendeu os empresários, principalmente uma grande rede de supermercados da cidade? Isso não é verdade, né? Existe toda essa... na política realmente existe isso daí, né? De você querer colocar um rótulo na pessoa que não é verdadeiro. Eu fui eleito vereador a primeira vez pelo PPS, com aproximadamente 1.300 votos. PPS, Partido Socialista. Passei pelo PSB, Partido Socialista, e fui candidato a deputado federal pelo PSB, Partido Socialista. Fui reeleito vereador com mais de 3.000 votos, né, pelo PDT, Partido Socialista. Né. Então, a minha origem, a minha trajetória tem muito mais a ver com o Partido Socialista do que com os partidos conservadores. Né. Ah, você foi do PSDB? Fui do PSDB e era tratado como a esquerda dentro do PSDB, porque eu não aceitava a coligação do Fernando Henrique com o Marco Maciel, por exemplo. Né? Então tem tudo isso. Nunca eu defendi a todos, né? Eu entendo que o vereador, o prefeito, o governador, ele precisa tratar todos, ter o tratamento igual para todos, não tem que haver diferença. Então não fiz nenhuma defesa de empresários, principalmente de redes de supermercados, né? Eu sou um microempresário, tenho uma microempresa que presta serviços para algumas empresas, não só aqui de Bauru, mas do estado de São Paulo e a nível nacional também. Bom, Clemente, para encerrar, qual é o futuro político do Clemente? Você, nas próximas eleições, você deverá ser candidato. Você já tem definida, claro que muita água vai passar por baixo da ponte, mas você já se alinhou num partido. Isso significa que você pode ser candidato a vereador, candidato a prefeito, candidato a vice em uma eventual coligação. O que é que passa pela sua cabeça neste momento? Não, deixar bem claro que candidato a vereador eu não sou mais. Fui eleito vereador 2 vezes, acredito que cumpri, né, com os meus mandatos, então candidato a vereador eu não sou mais. O PCdoB, cidades com 2 turnos ou cidade com mais de 200 mil habitantes, ele está procurando lançar candidatura própria. Como Ribeirão Preto, por exemplo.
Ribeirão Preto existe uma frente de esquerda onde o PCdoB está na cabeça, o candidato a prefeito será do PCdoB. O PCdoB tem prefeito em Jundiaí. Botucatu, o vice-prefeito é do PCdoB. Então, essa é a diretriz do PCdoB neste momento. Que cidade com mais de 200 mil habitantes que tenha candidato a prefeito. Nós estamos trabalhando nesse sentido, né? Não existe nada fechado. Muitas conversas ainda vão acontecer, temos conversado com alguns partidos, mas muitas conversas vão acontecer até o ano que vem para se definir realmente como que será, né, a coligação, como que será se apoia um outro candidato ou se realmente sai como cabeça de chapas. Tudo isso será analisado até o ano que vem, que é onde acontecerão as eleições municipais. Bom, e estamos hoje exatos 365 dias, um ano das eleições municipais. E um ano, Clemente, passa bem depressa. Muito rápido. Principalmente neste momento delicado da política brasileira, neste momento de dificuldade, porque passa a nação. E vamos torcer para que passe depressa mesmo, para quem sabe possamos ter este quadro revertido, porque o povo está meio cansado. Exato. Nós estamos num momento que eu não gosto, a pessoa fala, é crise. Se nós tirarmos o S da crise, vai ficar crie. Então nós temos que criar, nós temos que sair de uma zona de conforto, nós temos que ter inovação e buscarmos soluções para melhorias, para continuar com as melhorias que vinham acontecendo na área social. Clemente, fiquei muito contente em tê-lo aqui, esperamos que você possa voltar outras vezes para exteriorizar os seus pontos de vista, o seu posicionamento e aquilo que pensa o seu partido, até porque nós já estamos nos encaminhando para um período pré-eleitoral. E você, com certeza, ingressando nesta sigla partidária, o PCdoB, estará aí podendo, inclusive, participar do próximo pleito. E com uma TV Prevê aberta a todas as correntes políticas desta cidade e desta região, certamente o terá nos seus informativos, nos seus telejornais ao longo deste período. Muito obrigado pela presença e foi uma alegria tê-lo aqui. Samuel, eu agradeço também, a alegria é recíproca. Agradeço a você mais uma vez, ao professor Duda, a Nádia, todo o grupo Prevê. Agradeço imensamente. Agradeço a você que está aí nos assistindo, a você que participou aqui, que colaborou, que engrandeceu aqui essa nossa conversa, né, esse nosso bate-papo com as perguntas. Então, deixar aqui um grande abraço e que nós estamos assim comprometidos realmente em caminhar por uma cidade mais justa, caminhar pela questão de uma justiça social realmente para todos. Muito obrigado, Clemente. Valeu, Samuel. Nós estamos encerrando o nosso enfoque regional deste final de semana. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, nos horários alternativos do nosso telejornal. E com certeza você é o nosso companheiro, é o nosso convidado e é o nosso assíduo telespectador de todos os dias, quer seja no horário da manhã, no horário da tarde, da noite e ainda no encerramento do dia, quando às 11h30 essa entrevista vai ao ar diariamente também. E nos finais de semana, quando ela é represada, além do que as nossas entrevistas dos nossos telejornais estão hospedadas no site da TV Prevê, onde você poderá acessá-la e ouvir e assistir aquilo que os nossos entrevistados falam para o nosso telespectador. A todos, muito obrigado pelo carinho da audiência, um bom final de semana a todos e até segunda-feira neste mesmo horário.